Olá, olá, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma semana. Uma boa segunda-feira para todos vocês, com a nossa dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, que vai ao ar às 6h45 e em que nós trazemos a palavra balizada do querido benfeitor Emmanuel através das mãos limpas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Meus amigos, além da nossa dose de luz todos os dias, nós temos também às 18 horas o Aprendendo com Chico Xavier, com o senhor César Carneiro, não é? Que é o amigo do Chico lá de Uberaba. Temos também às quartas-feiras as nossas lives, não é? Nessa semana programados com a nossa companheira Gleide, enfim. É um trabalho bastante vasto que termina na sexta-feira à noite, à meia-noite, com o nosso querido José Carlos, com o momento de oração com Jesus e os amigos da fé. Então, são algumas estratégias de trabalho aí pelo YouTube em que nós utilizamos para divulgar o Evangelho à luz do Espiritismo. Bom, pessoal, nós estamos estudando o livro Vida e Sexo, né, do Espírito Emmanuel. Chegamos ao capítulo 6º, que se chama Compromisso Afetivo, e vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho, trazendo para os nossos amigos uma parte do pensamento do benfeitor a respeito do afeto, do sexo, do amor. É importante nós ressaltarmos, gente, que todo o nosso esforço é em divulgar a tarefa mediúnica do nosso querido Chico, junto com Jesus e Kardec, não é? E trazemos sempre a lição de uma forma que o foco permaneça em Emmanuel. A gente faz um ou outro apontamento, mas o que vale aqui é o incentivo aos nossos amigos para que também possam fazer a leitura, conhecerem a obra do benfeitor Emmanuel. Bom, gente, o capítulo Compromisso Afetivo, como todos os demais capítulos desse livro, ele começa com uma introdução de Allan Kardec que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, não é? Que fala a respeito do dever. Então diz assim: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Não é? Então, todos nós possuímos livre arbítrio para atender ou não ao nosso dever. Mas o dever funciona através do mecanismo do livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, ou seja, quando nós temos... O que é um aguilhão, né, gente? O aguilhão é aquele ferro com ponta perfurante, não é? Que é utilizado por aquelas pessoas que lidam com animais, não é? Então, os espíritos já nos falam em aguilhão da consciência, ou seja, quando a consciência do ser humano desperta, a consciência é mantida por nós temos na consciência a lei de Deus, né? Onde está escrita a lei de Deus, está escrita na consciência. Então, quando nós saímos desta lei, quando nós agimos fora do contexto da lei, que é a lei universal, a lei natural que rege todo o universo, nós temos o aguilhão, ou seja, a consciência fala, opa, peraí, não vai por aí, se você for por aí não vai dar certo. A consciência passa a ser o nosso alerta. E diz Kardec que o aguilhão da consciência é o guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta. Ou seja, ela funciona para nós, tanto como um mecanismo de Deus nos avisando, não tome esse caminho, como também, por um outro lado, nos sustenta nas lutas da vida para que nós, quando a consultamos, possamos tomar as melhores decisões. Então, a consciência do ser humano, como diz lá no Livro dos Espíritos, é onde está escrita a lei de Deus, né? Vamos lá. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão, das armadilhas da paixão. Ou até, gente, em muitas ocasiões, nós preferimos silenciar a nossa consciência, não é, desperta, para agirmos como pretendemos agir, e depois, como é natural e na lei divina tudo funciona com ação e reação, com causa e consequência, com atitude e consequência, nós precisamos responder pelas situações que nós viemos a construir com a nossa própria liberdade, com o nosso próprio livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente, mesmo com a consciência nos informando, nos sustentando, nos chamando a atenção que nós podemos nos colocar em situações desagradáveis, melhor dizendo, mesmo assim, as armadilhas da paixão, que às vezes aparecem na nossa vida douradas, essas situações
que chegam ao nosso caminho com aquela expressão, todo mundo faz, por que que só você não vai fazer? São sofismas, não é? Em que a pessoa procura, como a pessoa não pode atingir, como o outro não pode atingir um comportamento um pouquinho mais ético, mais moral, ele procura puxar os demais para o seu próprio nível. Então utiliza de armadilhas, às vezes, de sofismas, para nos arrastar em direção a estas paixões desenfreadas. A paixão em si, gente, os Espíritos nos falam que não é má, as paixões não são más. Mal é o sentido que nós damos para as paixões. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Se nós observarmos com carinho a situação, fizermos uma análise para verificar os deveres que nós trouxemos para a nossa vida da Terra, e observarmos com quem nós temos estes compromissos e o que nós devemos fazer, a nossa consciência vai nos orientar e vai nos apontar o melhor caminho. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? Onde começa o nosso dever? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Olha só o que os benfeitores nos falam, gente. Dever se trata daquela situação. Ele começa no momento em que nós colocamos em risco a felicidade ou a tranquilidade do nosso semelhante. A partir deste momento, quando a nossa atitude pode complicar a vida de outrem, começa o nosso dever. Então é aí que eu devo parar. E onde que ele termina? Ele acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação à vossa tranquilidade e à vossa felicidade. Percebe, gente? Os benfeitores então nos falam com muita clareza aqui, que dever se trata de manter a nossa paz e manter a paz dos outros. Ele começa na busca de manter a nossa paz. Ele termina quando ele começa na busca de manter a paz e a tranquilidade e a felicidade do nosso semelhante. E termina quando esta mesma paz, felicidade e tranquilidade nossa possa estar ameaçada. Então essas palavras constam lá no Evangelho segundo o Espiritismo e são base para o estudo de compromisso afetivo, gente, que nós vamos ter durante essa semana em mais 4 das nossas intervenções, tá bom? Então, começamos com Allan Kardec e amanhã, terça-feira, a gente volta com o primeiro parágrafo de Emmanuel. Fiquem com Deus, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para todos e hoje às 18 horas aprendendo com Chico Xavier, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá.